alguns já vacinados, né? E também cheios de cautela e de precaução, porque, porque a vida não anda muito fácil, né? Então, nós readquirimos aqui o estudo do Evangelho de Mateus, né? É o Evangelho do caminho do reino, o caminho para o reino, o catecismo, uma série de diretrizes morais, né, que nos sinalizam o caminho para o reino de Deus, né? Uma forma de instruir, alimentar, fomentar a nossa consciência humana cristã, né? A pessoa de Jesus, então, o Messias encarnado na Palestina do século I, ele vai ensinando, ele é o verdadeiro mestre, o verdadeiro didata, aquele que traz uma gama de novo conhecimento, para ajudar as pessoas a lidar com o escrúpulo e o rigorismo da lei judaica, né? Uma lei que muito mais alienava, escravizava, tolhia a liberdade das pessoas, né? Engessava as pessoas e elas não sentiam a verdadeira liberdade de ser um filho de Deus, né? Tudo isso tinha um forte verniz de religiosidade, mas era uma religiosidade que mais traumatizava, mais alienava do que propriamente libertava as pessoas, né? Então as pessoas viviam lá com seus escrúpulos religiosos, né, em relação ao sábado, em relação a alguns tipos de alimento, né, as impurezas de ordem sexual, que são de ordem da natureza humana, né? E quer dizer, o sentido da vida ficava profundamente comprometido, né? Que graça você tem passar pela vida e não usufruir das melhores coisas que a natureza tem para oferecer, que a cultura humana pode oferecer, né? E por escrúpulos, por legislações religiosas, as pessoas se sentiam privadas, então, de exercer a total liberdade da vida, né? E pior ainda, acabavam alimentando uma imagem falsa do sagrado, uma imagem falsa de Deus, né? Ficavam com aquela ideia de um Deus juiz que punia os pecados do ser humano, um Deus que estava olhando todas as do homem, já pronto para punir, né? Pronto para fazer ele pagar pelos seus erros. E Jesus, então, ele vai subverter isso, né? Deus que é pai, que é próximo, que é familiar, que é íntimo, é um pai que está sempre aberto ao perdão, ao diálogo, à misericórdia. Um Deus que olha para a comunidade de estudantes de teologia num sábado de manhã, chuvoso, friozinho gostoso, às 10 horas e 7 minutos, e fala: o que você fez até às 10 e 6, isso é passado, isso não volta mais, né? O importante é a atitude que você toma agora e como você vai viver daqui para frente, né? Então, assim, o passado passou, coloca uma pedra, uma lápide nisso, né? E reconstrói sua vida a partir do agora. É agora que os ponteiros estão girando, é agora que você tem a oportunidade de colocar em prática esse ensinamento que eu tenho para lhe dar. Ele é o revelador, ele é o verdadeiro tradutor, ele é intérprete legítimo, um intérprete seguro da vontade, dos desígnios do Pai Criador para a humanidade. A gente costuma dizer que Jesus se encarnou para ensinar o ser humano a ser humano. Ele vai ensinar os homens, as mulheres, a serem verdadeiros, dignos e livres seres humanos, filhos de Deus, né? Objeto do amor do Pai, objeto da bem-querência, né? Da benevolência do Pai. E aí ele vai traduzir a vontade de Deus a nosso respeito. Coisas que já vinham desde o Antigo Testamento, né? Que foi ouvido na voz dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, das muitas personagens femininas, né? Deus então sempre manifestou a sua vontade, mas até então o homem não tinha, né? O povo de Israel, o povo da aliança, não tinha uma total compreensão, né? O próprio litígio dentro do povo na manipulação das leis, a própria maneira como as autoridades legislavam
muitas vezes distorciam essa imagem de Deus, né? E aí Jesus é aquele verdadeiro mestre, o verdadeiro intérprete, o legítimo intérprete da vontade, dos desígnios de Deus. E a semana passada, então, nós falávamos do discurso do Sermão da Montanha, né? Até em paralelismo com as leis lá do Antigo Testamento, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no monte. Eu falei para vocês que só Moisés teve aquele privilégio. A montanha foi limitada, o povo não podia subir, o povo não podia nem sequer tocar na montanha. Só Moisés, e numa segunda vez acompanhado de Arão, só ele teve o privilégio de estar ali face a face com Deus e receber as leis gravadas em tábuas de pedra, né? E o Sermão da Montanha expresso em Mateus, agora é o acesso à montanha, a elevação, a proximidade com Deus, é uma abertura para todo o povo, não tem mais limitação na montanha. É Jesus, o Messias, né? O verdadeiro intérprete, o nosso professor, o nosso didata, é ele que é o nosso condutor para o reino dos céus, é ele que nos leva e nos eleva na montanha. E aí ele delega, né, uma série de felicitações, que nós chamamos de bem-aventuranças, né? Que eu falei para vocês a semana passada, que são atitudes que você assimila pela sua liberdade, né? Se você tinha no Antigo Testamento mandamentos, né, que tem uma conotação de imperativo, de ordem, coisas que você tem que assumir, tem que fazer, você é obrigado a fazer para dar manutenção às relações sociais, às relações religiosas, à relação do povo com Deus, né? Gravados em pedra, né, e pedra é matéria, o tempo pode comprometer, pode deteriorar, recebido por um único legislador, que foi Moisés. Agora, fala para gravar não em tábuas de pedra, mas são ensinamentos que vão ficar gravados no seu coração, na sua memória. E se você, no uso da sua liberdade, né, por isso que a gente fala que é a estrutura moral, na sua liberdade de assumir, ele não te obriga a assumir as bem-aventuranças. Ele só fala felicitações, ele diz que você vai ser feliz, a felicidade está na sua mão, a partir do momento que você colocar em prática aqueles 8 valores que ele passa nas bem-aventuranças. Ele não te obriga, ele te faz uma proposta, né? Ele abre o teu olho, abre a tua consciência e faz uma proposta. Olha, o caminho da felicidade passa pela simplicidade dessas bem-aventuranças. Então você não é obrigado a ser manso, você não é obrigado a ser misericordioso, você não é obrigado a ter fome e sede de justiça. A aflição é consequência do seu comportamento na sociedade, a perseguição, né? Mas saiba que se você for manso, se você souber conscientemente, livremente lidar com as situações do cotidiano, se você souber se portar diante dos fatos, né, dos casos que acontecem no cotidiano, com esse comportamento livremente aceito, né, da mansidão, da busca da paz, da promoção da paz, você vai encontrar felicidade. E ele coloca isso numa esfera de verbos no futuro, como promessas, né? Ele vai dizer, inclusive, se você for perseguido por causa do meu nome, quer dizer, você livremente, conscientemente, porque você compreendeu a proposta do reino de Deus, compreendeu a proposta das bem-aventuranças, e você optou, né, a sua consciência optou em se comportar assim, em ser assim, o seu jeito social, você só se sente satisfeito, só se sente resolvido, só se sente alegre dessa maneira, ele fala, provavelmente você vai ser mal compreendido, provavelmente muitas pessoas vão discordar de você, e algumas de forma arrogante, né? Porque vai contra os interesses das pessoas, de alguns grupos. Mas ele falou, ó, eu te garanto que se você for perseguido por causa do meu nome, né, por promover o bem, por promover a misericórdia, por não responder com violência aos apelos dramáticos da sociedade, ele falou, o reino dos céus está próximo de você, o reino dos céus pertence a você, né? Eu vou fiar a sua causa, eu estarei convosco, né? Eu vou combater com você, então você não estará sozinho, né? Mas tudo isso passa pela sua decisão,
tá? Ninguém pode, a questão moral é essa. É uma decisão que você toma, você pondera os valores, você equilibra os valores, você toma conhecimento dos termos que estão em jogo, né? Mas é você quem decide, ninguém pode decidir no seu lugar, né? A gente só chama a atenção, e isso é importante para todos nós que estudamos a teologia, né? Mas até pela própria condição humana. Quando eu falo que você tem que assumir esses valores morais livremente, tá? Conscientemente, é no sinal. Você tem que assumir por uma convicção sua. É um dado até de fé. É porque você acredita nisso, tá? E não assumir porque você está com medo. Tá? O medo, muitas vezes, o medo ele acaba sendo um obstáculo perigoso. A gente sabe pela psicologia que o medo ele é praticamente uma característica instintiva do ser humano, mas o medo tem limite, né? Nós só evoluímos aí na questão humana, até em termos de entendimento, de consciência, por uma certa dose de medo que faz parte, né? Ela é instintiva ao ser humano. Então, na interação com a natureza, na interação com as pessoas, a gente tem que ter a gente tem um limiar de medo que varia de pessoa para pessoa. Mas quando o medo é exacerbado, quando ele é alimentado por questões culturais, muitas vezes você acaba aceitando, recusando, renunciando a algumas coisas por medo. E aí é quando ele passa a ser perigoso, ele passa a ser tóxico, né? Porque você deixa de produzir, você deixa de dar frutos por uma questão de uma questão que você não trabalhou direito, né? Então, quando a gente tem muito medo, a gente tem que procurar os meios, seja na literatura, seja com o auxílio de um profissional, o medo de saber lidar, né? Um modo, melhor dizendo, né? Um modo de saber lidar com o medo para diminuir a sua intensidade ou até mesmo extirpar o medo da sua consciência, para que você possa viver plenamente, tá? Para que você possa viver segundo a sua convicção de fé, sua livre consciência. E não porque alguém, alguma força, seja ela pessoal ou impessoal, alguma ideologia, alguma filosofia, porque ela está te oprimindo. Vocês sabem muito bem que muitas pessoas no âmbito religioso, elas têm um medo ferrenho do inferno, por exemplo, né? E muitas vezes nem sabem o que é o inferno. Nunca procuraram estudar a respeito, né? Ver outras visões religiosas, a questão de julgamento do inferno. Então fica com aquele medo de punição, né? Aquele medo de perdição, aquele medo de chama eterna que vai me consumir, né? Ou pior ainda, nas quais eu vou fazer um ato errado e as pessoas ao meu redor vão sofrer as consequências, né? Então, esse é só um exemplo que eu dou. Muita gente é oprimida pela ideia de pecado, de inferno, de punição, e esquece de valorizar a oposição do inferno, né? A oposição da punição, que é a misericórdia, que é o perdão, o famoso dito de Jesus: vai em paz e não peques mais, né? Você, até então, a Bíblia, né, o povo de Israel, no Antigo Testamento, ele tinha essa mentalidade, né? Quando a pessoa tinha uma deficiência física, uma limitação física, as pessoas questionavam, né? Que pecado que ela cometeu, ou que pecado alguém da família dela cometeu a ponto dela ser penalizada com uma cegueira, né? Com a mudez, com essa lepra, né? Era a mentalidade do povo daquela época. Por quê? Porque eles tinham uma falsa interpretação da religião, eles tinham uma imagem falseada do Pai, e Jesus veio libertá-los, né? Ele disse: eu não vou eliminar a lei do meio de vocês, mas eu vou dar o pleno cumprimento do espírito da lei. A lei tem que ser feita para o homem para pautar a sua liberdade, né? Para pautar a sua consciência, para pautar as liberdades de cada ser humano dentro do coletivo, dentro do social. A sua liberdade termina onde começa a do teu irmão e vice-versa. Então, ele vai resguardar um tipo de relacionamento que a lei prevaleça, mas não de forma a escravizar a consciência do homem, escravizar o seu comportamento, né? Então a gente estuda a teologia para dar vários passos a mais, para progredir, adquirir conhecimento, ao mesmo tempo significa depurar ideias erradas, conceitos errados, concepções erradas, porque conceitos errados muitas vezes paralisam o homem. Aí você deixa de fazer certas coisas que são importantes para a manutenção da vida humana,
seja ela particular, familiar ou social, porque você colocou na cabeça um preceito religioso e acha que se você fizer aquilo, você está ofendendo a Deus. Tá? E, na verdade, a Bíblia, a Sagrada Escritura, a teologia vai dizer a glória de Deus, que é a razão do ser humano, manifestar a glória de Deus, é justamente a vida plena do ser humano, a vida em liberdade, a vida em pleno gozo das suas faculdades emocionais, afetivas, psicológicas, sentimentais, intelectuais, né? E não para você ser um alienado, uma pessoa tolhida que tem medo de tudo. Então, a teologia também tem, embora ela não seja uma ciência por excelência psicológica, ela tem suas implicações na psique, né, na forma do homem se comportar e ver a sociedade, mas quando a gente tem muitos traumas, né, a gente tem que procurar a ajuda de quem pode nos ajudar, né, porque senão você vai desperdiçar a sua vida. E lembre-se, vocês vão ver na próximo estudo, que é o Evangelho de João, né, Jesus coloca lá, né, eu vim, a finalidade de eu estar no meio de vocês, o objetivo de eu encarnar, né, de assumir um corpo humano, sujeito às leis do tempo, do espaço, da natureza, da cultura, a finalidade da minha encarnação, da minha presença no meio de vocês, é que para que vocês tenham a vida em plenitude, em abundância, né, plenamente. Então, quer dizer, eu vim tirar vários grilos das cabeças de vocês, né, vários traumas, vários escrúpulos, vários rigorismos, para que vocês possam viver plenamente, né? Em adequação, em afinação com você mesmo, né? Em harmonia, em comunhão com as outras pessoas, em harmonia na sua relação com Deus, né? Numa relação saudável com Deus, e uma harmonia, um modo saudável de conviver com o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, porque a gente depende do meio ambiente, ele é parte da criação. Então, é nesse sentido que a gente assume a Sagrada Escritura, a revelação de Deus, para sermos pessoas resolvidas, sem encanações, sem grilos, né, sem pulga atrás da orelha, mas também assumindo as responsabilidades desses valores. Então, era aqui que eu queria dizer. Embora Jesus fala de uma proposta, de uma proposição, não é uma imposição, ele não está obrigando você a fazer nada. Lembra do playboy que quis segui-lo? Eu falei isso semana passada, né? Quando Jesus colocou, olha, as exigências de me seguir são tais, tais e tais, né? Você não vai ter mais sossego. E não adianta ficar olhando para sua família, olhando o que você já produziu para trás. Vai ter dia que você não vai ter onde encostar a tua cabeça. O rapaz ficou lá todo chateado, triste, acabrunhado e desistiu de seguir Jesus. Então é nesse sentido que a gente fala. A proposta do evangelho, a proposta das bem-aventuranças, respeita a sua liberdade. Mas a partir do momento que você diz que é cristão, que você quer seguir a Cristo, que você quer se colocar em marcha diante dessa pregação, dessa proposta, aí sim o evangelho passa a ser uma exigência. Tá? Aí sim você tem que se comportar, porque senão não adianta você falar que é cristão, mas você não tem a coragem, a ousadia de colocar em prática aquilo que ele te pede, aquilo que ele exige de você, né? Porque ele vai falar, você vai precisar perdoar o teu irmão. Quantas vezes? Ad eternum, 70 vezes 7. Quer dizer, sempre que se fizer necessário, você vai demonstrar a boa vontade, a abertura para resolver aquele litígio, para negociar, né, a reconciliação. Então, é nesse sentido que a gente vai falando. Estudar a Sagrada Escritura, penetrar no espírito dela, crescer no conhecimento da Sagrada Escritura, a partir do momento que você vai ali, sábado a sábado, dia a dia, meditação a meditação, nas celebrações litúrgicas diárias ou dominicais, a partir do momento que você vai se aproximando, você vai se introduzindo, vai penetrando, aprofundando, né, a sua comunhão, o seu conhecimento da Sagrada Escritura, ao mesmo tempo, simultaneamente, a sua identidade vai tomando forma, ela vai se tornando mais consistente, né? A maneira de você enxergar a vida, ela vai exigir um novo olhar, mais sensível, com maior argúcia, né? Com mais profundidade, com mais brilho, com mais luminosidade, né? Mas
a capacidade de comprometimento, ela também vai crescer, né? A sua implicação com as coisas do mundo vai aumentar, porque de um cristão, de uma cristã, se espera um tipo de comportamento que nem sempre você encontra na sociedade, né? De tolerância, de abertura de coração, de paciência, de ter o ouvido disponível, de ter as mãos disponíveis para servir, né? Porque seguir a Cristo é um ministério, e ministério é serviço, né? É você ir contra as marés da sociedade, marés ideológicas, marés da moda, marés dos usos e costumes, porque você está se fazendo uma criatura nova. O homem velho, a mulher velha, e eu falo velho no sentido de antigo, né, de ter antigos valores, ele não pode existir mais, ele tem que ser sufocado. O batismo tem essa simbologia, né? Você afoga o homem velho, a mulher velha, e renasce agora na mentalidade de Cristo, na luz do Cristo, na luz do ressuscitado, na luz daquele que venceu a morte. A morte não tem mais peso. Então, as questões fúteis, as questões estéreis, as questões meramente humanas, elas precisam ser superadas, elas precisam ser esfaceladas, e tem que surgir uma nova forma de ser em sociedade, uma nova forma de comunhão, uma nova forma de relacionamento. Então, tudo isso ele vai falando, né, no decorrer do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E a semana passada eu falei para vocês que no versículo 20 do capítulo 5, ele deixa bem claro, né, essa presença dele na sociedade como um divisor de águas, como uma nova forma, uma nova consciência que se oferece ao ser humano para mudar a sua vida. Então ele vai dizer, ó, se a justiça de vocês não for maior do que dos fariseus e escribas, vocês não verão o reino dos céus. Tá? Então, quer dizer, se a sua justiça, se a sua capacidade de ser, de se comportar em sociedade com uma nova mentalidade, agora moldada à luz de Cristo, né? Se a sua capacidade de se comprometer com as causas, de agir, de se engajar, se a sua intensidade, a sua disponibilidade, a sua capacidade de servir não for maior do que aquele blá 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 do Antigo Testamento que os escribas, fariseus, saduceus do templo julgavam ser os verdadeiros intérpretes, né? Eles que dominavam a lei, a forma de manusear a lei, de manipular a lei. Ele fala: a mentalidade que eu ofereço para vocês, ela tem capacidade, força, poder para ser superior àquela interpretação hipócrita das autoridades legais do templo de Jesus. Né? E aqui eu não estou falando nenhum absurdo, porque eu estou falando de capítulo 5. Quando chegar no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, é aquele episódio que ele pega os seus seguidores, vai até a frente do templo, né? Ele aponta para o templo, mostra para as pessoas, sinaliza para os seus discípulos, para as pessoas de boa vontade que o seguiam, e fala: ó, você está vendo aquele bando de pessoas que operam ali, né, que trabalham ali? Eles são um bando de hipócritas, né? Porque eles dizem deter o conhecimento das leis, dizem ter a verdadeira interpretação, a legitimidade da interpretação das leis, mas na verdade eles são hipócritas, porque eles não mexem um único dedo para colocar a lei em prática. Pelo contrário, eles usam da lei para oprimir vocês, através dos impostos, através das leis de usos e costumes, né, que impediam vocês de ter uma vida plena, uma vida digna na sociedade. Então, tudo começa a partir do momento dessa consciência que você forma livremente, conscientemente em si, a partir do ensinamento de Jesus. Né? A palavra dele é vida, é luz. Ele fala até mesmo aqui, né, que um candeeiro, uma vela, uma vez aceso, você não coloca ela embaixo da mesa, você não coloca ela embaixo do móvel. Né? Uma vez acesa a vela, você tem que colocar ela num lugar amplo, visível, para que ela possa iluminar, para que ela possa ser luz. Então, faça do seu estudo de teologia todos os sábados e as meditações que nós procuramos fazer durante a semana, faça uma maneira de você iluminar as realidades. Eu pedi, e às vezes eu sou até chato em relação a isso, que eu falo sempre a mesma coisa,
Eu pedi para vocês guardarem com carinho o Salmo 111 no coração, porque uma das características do homem justo, lá do Salmo 111, ele vai falar, ele é luz em meio às trevas. Quer dizer, ele brilha no meio das trevas. Quando uma situação existencial humana, quando uma situação cultural humana, social humana, ela é difícil, talvez uma situação de luto numa família ou de uma pandemia que as pessoas estão acuadas, né? O organismo está ali em xeque, as relações econômicas também estão comprometidas, porque muita gente andou tendo dificuldade para manter o seu trabalho. Então, o homem justo, a mulher justa, que é nutrida da palavra do céu, da palavra sobrenatural, ele é luz. Né? Não estou dizendo que você vai se transformar num facho de neon e aparecer naquilo lá, né? Vai aparecer uma coluna de fogo. Ele é luz no sentido, você se apresenta, você não se omite naquela relação, porque você é portador de uma palavra, você é portador de uma mensagem. Né? Você não é a mensagem, você não é o conteúdo da mensagem, a natureza da mensagem. Você é o portador dela, você é o anunciador, você é o apóstolo, você foi enviado para aquela situação. Né? Quando é época de festa, legal, você tem que dançar, beber e se alegrar, porque a natureza de uma festa é o entretenimento, é a diversão, é esquecer os problemas da vida. Mas são exatamente para situações de trevas, para situações de dificuldade, as situações em que as pessoas perdem, né, o horizonte, perdem o referencial, é para essa hora que você foi feito. É para essa hora, se todos os sábados você se motiva a levantar cedo para partilhar a palavra, consumir a palavra, é gostoso a hora que a gente está junto aqui conversando. Mesmo porque quem está se esfalfando de falar sou eu, que tive que ficar, né, alguns dias da semana, alguns momentos da semana, me preparando para falar para vocês. Mas aí eu faço a pergunta: que hora que você que participa dessa live nesse exato momento, que hora que você vai reverberar a tua voz daquilo tudo que você está se nutrindo essas semanas todas, né? Comigo, com o Fábio, com o Diácono Márcio, com o seu Mário Apone, né? Então, que hora que você vai fazer isso? Que hora que você vai se mostrar para a sociedade, para a família, para a tua comunidade, que você é um homem justo, uma mulher justa diante de Deus? É principalmente na hora que o bicho pega. É principalmente na hora da dificuldade. Você nunca sabe, Pedro falou, né? Eu sempre repeti isso para vocês em sala de aula. Você precisa estar sempre preparado para dar razão da sua esperança. Por isso que você está estudando teologia. Por isso que você está verificando termos gregos, termos hebraicos, termos latinos. Por isso que você está se instruindo em conceitos teológicos. Por isso que você está meditando e, ao mesmo tempo, você já vai tentando identificar na prática do dia a dia as circunstâncias que estão clamando, pedindo a manifestação da luz que é você. Você é a lâmpada, né? Você é a lâmpada que gera a luz. Por quê? Está dentro de você. E aí, quando você pegar uma família de vizinhos que acabou de perder um ente querido, se não foi por Covid, foi por causa de um infarto, ou principalmente, pior ainda, quando é um acidente, porque é mais traumático, né? Você precisa se fazer presente. Talvez você não precise usar a eloquência, a oratória, a verborragia, ficar lá falando, não, agora eu vou relatar, sei lá, a carta aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 8, vocês vão ver que eu entendo de teologia. Não, não é isso. Talvez até mesmo a sua presença em silêncio pode ser a manifestação da luz. Porque as pessoas vão enxergar em você alguém que é solidário na presença, na sua imagem pública. Né? E por que você faz isso? Isso é até um preceito de teologia pastoral. Né? Você faz isso por quê? Porque a mensagem ela causou um efeito em você. Ela mudou o seu jeito de ver a vida. Você percebeu na necessidade, na fragilidade, na limitação das pessoas, que a tua presença pode ser fazer a diferença. Ela pode ser um arrimo, ela pode ser uma coluna. Você não vai ter a pretensão de querer resolver o problema. Né? Aí já é ambição humana, é vaidade. Mas você quer servir. Eu vou aparecer e vamos ver, diante daquela circunstância, onde eu posso ser um ombro amigo, onde eu posso ser uma mão que escora, que pode enxugar uma lágrima. Talvez eu chegue lá para fazer o café e servir as pessoas para dar um pouco de conforto e serenidade. Então você precisa, a palavra te leva a uma criatividade, mas você tem que se apresentar. Né? Quer dizer, o homem justo, aquele que formou a sua consciência no ensinamento de Cristo Jesus, é aquele que não teme as más notícias e não vacila. Isso está no Salmo.
quando a exigência aparece, quando o contexto se forma e ali existe dor, existe lágrima, existe desespero, existe desânimo, existe falta de chão, falta de perspectiva, você chega lá porque você é um portador da esperança, né? Você é um portador da luz. Então, pode ser que as pessoas não entendam nada do que você vai falar, né? Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu no velório da minha madrinha de batismo. Ela morreu com 91 anos, há mais de 10 anos, né? E os netos eram novos, né? Os netos delas eram novos ainda, na casa dos entre 10 a 20 anos. Eles estavam todos chateados, chorando, não entendiam muito bem, né, a questão da morte, como todo ser humano, e estavam lá lacrimosos, né, chorando e tudo mais. E eu precisava de um membro da igreja, né, um padre que fizesse as exéquias, né? Na época eu ainda estava, não, na época eu já era formado já, né? Dei minha mensagem depois, mas eles queriam que fosse um padre, né, para abençoar, fazer as exéquias. Eu acabei, só encontrei um diácono, que inclusive era amigo meu de faculdade, tal, 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 né? E aí as pessoas naquele clima chato do velório, tal, 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 chorando e tudo mais. E ele, no meio das exéquias, ele foi salmodiar. Primeiro que ele assim, ele não era um bom cantor, né? Ele não sabia cantar. Ele podia pregar, conhecer, afinal é um diácono, se formou para isso, né? Só que ele puxou um salmo e, como as pessoas não cantavam, né? Lógico, não tinha folheto de missa lá, nem nenhum tipo de folheto. Ele começou a insistir que as pessoas deveriam cantar para demonstrar uma alegria que aquela irmã tinha acabado de entrar no reino de Deus, não sei o quê. Então, na verdade, era um dia de alegria. As pessoas que não estão acostumadas no nosso meio, elas não conseguem entender dessa forma. Então, o tipo de manifestação que ele teve de querer ficar insistindo que as pessoas cantassem, que as pessoas tinham que olhar aquilo de uma forma alegre, as pessoas não estavam preparadas para aquilo e algumas pessoas se aborreceram, né? E depois vieram falar comigo, né? E aí eu tive que jogar um pano quente, falar que a pessoa foi de boa vontade, ajudar e tudo mais. Mas, assim, a gente tem que saber ponderar a linguagem do fato em si. Por isso que eu falei, às vezes você chegando lá, o fato de você nem abrir a boca, mas abraçar as pessoas, explorar a sua presença física, às vezes dá um efeito muito mais profundo do que você trabalhar de forma errada ou de forma inadequada a palavra, né? Você não prega o evangelho só com verbo, você prega em gestos, em atitudes também. Então é nesse sentido que eu quero dizer. A gente tem que se apresentar, né? Com desconfiômetro, com sabedoria, com bom senso, mas sobretudo no espírito da caridade, da misericórdia. E não querer reverter o contexto, no sentido da linguagem do contexto. Quando você perde uma pessoa, você está chateado, é um direito seu chorar. Você não tem o direito de proibir as pessoas de verterem as lágrimas. A lágrima é um processo natural do ser humano. Diante da perda, diante de um processo de dor, então, quer dizer, a pessoa lá está chateada, precisando de um consolo, tá? E você vai proibir ela de manifestar a sua própria natureza, né? Então é nesse sentido que a gente fala, né? O homem justo, nutrido da palavra de Deus, a mulher justa, que se alimenta, que tem familiaridade da palavra de Deus, ele se apresenta como luz e não como aquela pessoa que interpreta falsamente a lei, né? E não respeita a condição das pessoas, a condição do contexto, né? Eu estou lá, eu não vou resolver o problema de vocês, eu não posso trazer a pessoa de volta à vida. Mas eu estou aqui, eu vou rezar e vou chorar com vocês, e juntos nós vamos ter o propósito de caminhar juntos para dia a dia, né, com a ação do tempo, a gente conseguir superar esse luto e fazer a vida voltar ao normal, as coisas se acomodarem e a gente procurar viver da melhor maneira possível. Gente, eu estou sendo muito prolixo, eu estou conseguindo me ser entendido. Alguém fala alguma coisa só para eu tomar uma água aqui, por favor. Tá perfeito. É você falando e com relação ao medo e passando um filme na minha cabeça que eu já passei por isso, um medo pessoal, muito medo mesmo, e procurei tratamento, foi 7 anos de tratamento e estou conseguindo sepultar, mas está perfeito. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pelo seu testemunho.
Bem bacana isso, né? Então, eu estou passando, na verdade, né, a questão aqui do Sermão da Montanha. Eu falei, a gente não tem condições de ler, porque se ficar aqui todo dia lendo os textos, né? Então, eu presumo que quando vocês vêm para o encontro, vocês já deram uma lida, né, no Evangelho de Mateus. Também ele não é nada desconhecido de vocês, né? Ele é até um evangelho fácil, é, de ser mencionado. Mas um dos pontos também que eu queria acelerar, né, é que assim, acelerar não, eu queria, na verdade, me deter nele, eu me expressei errado. Um dos pontos que eu mais queria me deter nesse evangelho, por mim eu ficaria 6 semanas parado só nesse trecho, né, não seguiria nem em frente, porque o evangelho para mim ele é muito importante. A gente está falando que Sagrada Escritura é uma forma é uma forma não, é um instrumento eficiente de suscitar, fazer nascer a fé e dar manutenção. Fé todo mundo tem, mas muitos passam pela vida e não sabem descobrir, não sabem tirar proveito dela, né? E a revelação de Deus vem justamente despertar a consciência humana para essa relação sobrenatural, né, com Deus que se revela à humanidade de forma espontânea, de forma amorosa, de forma a acolher as limitações humanas. Tá? Só de cristianismo, nós temos 2020 anos, só de cristianismo. Fora o que outros homens, outras culturas construíram, né, a partir do pensamento, da filosofia, da interação com a criação, da interação com o mundo, as descobertas e tudo mais, né? Fala-se de um período de dinossauros, essas coisas, mas eu não estou aqui para falar de pré-história. Então, só para falar de cristianismo são 2000 anos. Fora o que as ciências, né? Todas as outras ciências já descobriram a respeito do mundo, da natureza do ser humano. Né? E agora estão invadindo lá o espaço atrás de vida em outros planetas, vestígios de vida em outras galáxias e tudo mais. Tá? Uma coisa a gente sabe, a gente vai passar por essa vida com uma limitação de, sei lá, de 70, 80, 90, 100 anos. Espero que vocês vivam muitos anos, tenham uma vida longeva e consigam produzir e conquistar muitas coisas. Mas a gente não vai conseguir entender tudo sobre o mundo. Né? A gente vai entender algumas coisas, vai encontrar satisfação, vai encontrar um comodismo em algumas coisas, algumas outras coisas vão ficar sem resposta, ou a gente não vai se contentar com a resposta que o homem vai encontrar, porque a gente sabe que tudo que diz respeito ao pensamento humano tem limitações. Então, aquilo que você tira a conclusão hoje, pode ser que amanhã ou no mês seguinte alguma descoberta, alguma variação que o homem consiga captar e meditar, pode ser que derrube aquela sua conclusão. Né? E aquilo que até então você achava que era perfeito, que era preciso, ele passa a ser relativo. Né? Então a gente nunca fala que, lógico, algumas coisas as ciências, né, a matemática já conseguiu deixar como eternas. Né? Mas quando diz respeito principalmente ao ser humano, a gente costuma dizer que são considerações finais, né, para não ficar produzindo uma teoria que fica falando seis e meia dúzia. O que eu quero dizer? Cuidado que muitas vezes aquilo que você tira como conclusão do ser humano, basta vir uma nova moda, basta vir uma pandemia, e você percebe que o ser humano vai ser obrigado a mudar o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar. A gente nunca pode tirar uma conclusão profunda a respeito do ser humano, porque as coisas vão mudando, a própria tecnologia vai fazendo com que o ser humano vai mudando o seu jeito de ser, o seu modo de pensar, o seu modo de abraçar as coisas. Mas uma coisa que nunca passa, né, é a relação com o sagrado, né, com o sagrado, com a divindade, com Deus, no nosso caso, com Deus cristão, o Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Se nos primórdios da humanidade o homem descobriu, né, através da interação com a natureza, pensa lá nos homens da caverna, né? Muitas vezes ele teve que se deparar com situações extremas. Então imagina, ele saía de dentro da caverna ali do fogo, ao redor do fogo, ia para fora, de repente caiu uma tempestade com relâmpagos, trovões, ele se assustava com aquilo. Ele ia fazer a coleta, né, nos campos, ia caçar, de repente ele descobria animais portentosos, que eram maiores que ele, que iam lá e estraçalhavam a sua família, ele ficava assustado.
caía a neve queimava a pele dele, né? E impedia com que ele pudesse trabalhar naquele dia. Aparecia uma neblina, a neblina tapava todo o seu horizonte, né? Então ele ficava meio perdido. Ele precisou se desenvolver, se relacionando com essas intempéries, né? De repente ele estava lá numa árvore com a sua família coletando manga, a maçã, sei lá. De repente caiu um raio, esturricava todo mundo, né? E ele percebia que aquilo era uma força estranha. Então, gradativamente, o homem foi, a partir da relação com o meio ambiente, ele foi descobrindo que existiam vários fatores, várias manifestações da natureza que eram infinitamente superiores à sua capacidade de lidar com elas. Tá? Tá claro isso para vocês? Sim ou não? Quando vocês se propõem a fazer uma viagem, né? Vocês se propõem a fazer uma viagem, vocês vão levantar cedo no sábado, pegar o carro de vocês para ir para tal lugar. E naquele dia aparece uma neblina intensa e a polícia rodoviária se vê na obrigação de fechar a estrada para evitar um acidente, vocês ficam furiosos, né? Vocês ficam chateados porque cortou o barato de vocês. Por quê? Apareceu uma situação natural que é maior do que a sua capacidade de lidar com ela. Você não tem uma máquina, um aspirador de neblina, né? Então, quer dizer, você quer fazer alguma coisa, acontece um acidente, dependendo da proporção do acidente, vai cortar o seu barato, vai cortar o seu caminho, né? Naquele dia não vai ser possível, né? Você ficou aí a vida inteira juntando dinheiro para ir para a Europa. Aí comprou a passagem com um ano de antecedência, se preparou todo, apareceu a pandemia, agora você está proibido de voar para aquele lugar que era o lugar que você mais queria conhecer na sua vida. Então, é nessa dimensão que a gente fala. Eu e vocês, até hoje, 2020, nós temos situações na nossa vida que, quando elas acontecem, as nossas mãos, a nossa inteligência não consegue reverter. Tá? Quando você perde um ente querido, principalmente de uma forma inesperada, né, é uma situação que surgiu. Né? Você foi pego de surpresa, você não esperava aquilo. E aquilo é maior do que a sua capacidade de lidar, a sua situação de lidar com ela. E quando, prestem atenção, tá? Sejam honestos e sinceros na sua vida interior. Quando o ser humano se depara com uma situação que é maior do que a sua capacidade de lidar com ela, por inteligência, por habilidade física, né? Então, o que acontece com o ser humano? Ele geralmente se angustia. A angústia se instala. Porque alguma coisa apareceu, comprometeu o seu bem-estar, comprometeu sua esperança de uma vida melhor, cortou o seu sonho, tirou a sua visão otimista, positiva da vida, comprometeu o seu sonho, né? A sua esperança se esvaiu, se desvaneceu, se apagou. Geralmente o ser humano ele se angustia, quando não muito ele se desespera, né? Ele fica chateado. E aí o que acontece? É daí que começa a aparecer o pensamento do sagrado na cabeça do homem e da religião, né? Porque, gradativamente, que quando a gente foi crescendo, as pessoas, o seu catequista, o seu pai, sua mãe dentro de casa, foi falando, devagarinho foi introduzindo em você a questão da morte, a questão da doença, a questão de perder um ente querido, a questão da doença, quando você era pequeno, né, você ia fazer alguma coisa, de repente você levantava com a garganta inflamada, com uma dor no ouvido, você já não podia ir naquele lugar, você ficava chateado, ficava triste, você ficava doente e não podia, porque aquela situação era mais forte que você. E a angústia, ela tem um lado positivo, porque quem melhor lidou com a situação da angústia humana foram os artistas, os poetas. Então, a teologia, a reflexão sobre a condição humana e a reflexão sobre Deus, ela surgiu com os primeiros artistas, com os primeiros poetas. Não eram clérigos e religiosos que pensavam a condição humana e a relação com o sagrado. Foram os poetas que viam na angústia humana de se defrontar com situações maiores do que a sua capacidade, reconhecer o ser humano limitado em relação aos eventos da natureza, foram eles os primeiros que refletiram essa lógica. Aí, mais tarde, né, com a evolução das religiões, dos agrupamentos humanos em torno do sagrado, eles começaram a dar uma forma da divindade. Porque o que nós imaginamos, né? Qual que é o nosso, imaginamos não, qual que é o nosso conceito de Deus? Alguém que é maior do que nós,
que quando a gente está em perigo, quando a gente está num perrengue, quando nós somos acometidos das situações mais extremas existencialmente, não encontramos força, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, sim ou não? O que que é oração? A oração muitas vezes você só não deflagra, não coloca em prática quando você está com a água no pescoço. Você pega os salmos, muitos salmistas falam, né? Vinde me socorrer, Senhor, né? Porque eu preciso passar pelo vale da sombra e da morte. Eu estou com medo, porque ele é assustador, né? A figura do mar, que era a morada dos monstros, dos mortos, eram cheios de interpretações lá subjetivas. Então, as situações humanas existenciais que são muito dolorosas, você eleva o seu pensamento a quem você acredita que é mais forte que você, e você acredita que ele é capaz de te proteger, que ele é capaz de te curar, que ele é capaz de te apartar dos riscos que o mal daquela experiência pode te colocar. Tá dando para entender o que eu estou falando, gente? Tá? E hoje em dia, quando você se pega nessa situação, a oração verbal, a oração mental é só uma dos comportamentos que você coloca em prática. Você vai rezar o terço, você barganha com Deus. Olha, se o Senhor me proteger, se o Senhor ajudar a sanar a minha dor, a minha situação financeira, eu prometo que vou doar 100 cestas básicas para um projeto social. Né? Eu prometo que vou daqui até Aparecida a pé carregando uma cruz nas costas. Eu prometo que ainda chegar lá eu vou acender aquelas velas no velário, vou tacar fogo no santuário, porque eu vou agradecer ao Senhor porque o senhor interviu, fez uma intervenção numa situação limite, né, em que eu estava com a minha saúde, a minha integridade, a minha segurança, a minha vida comprometida, eu não tinha a quem apelar, né, os médicos me desenganaram, né, o serviço de proteção da polícia não garantiu que eu seria uma testemunha blindada, né, a minha família não tinha condições financeiras de me amparar, né, então eu só tinha o Senhor, eu não tinha mais ninguém. Porque você cresceu, você se desenvolveu. A partir da palavra que pregaram para você, do testemunho familiar, do testemunho catequético, das experiências de vida que você teve até então, e alguém criou, né? Alguém convenceu você que o sagrado é uma força superior, mas nós entendemos que ele não é apartado da minha realidade humana. Ele tem um canal acessível. Se eu rezar, se eu fizer promessas, se eu barganhar, eu acredito, eu confio que ele vai agir e vai responder às minhas exigências. Por que eu estou fazendo toda essa longa introdução? Que para mim um dos momentos, eu acho que é o, não vou dizer o apogeu, porque toda a Sagrada Escritura é importante, todo evangelho é importante, mas é um dos capítulos que mais me toca existencialmente, interiormente, né, nas minhas entranhas, e eu trouxe isso para a minha espiritualidade particular, como ser humano, como cidadão, né, é o discurso da providência divina, que está no final do capítulo 6 de São Mateus, né? É um capítulo, é uma passagem que vocês já estão cansados de ouvir, né, nas meditações, nas homilias, nas pregações, mas quando ele nos compara às aves do céu, né, aos lírios do campo, para dizer que Deus cuida de toda, ele dá manutenção a toda a obra da criação. E ele vai falar, olha, um passarinho, né, ele não semeia, ele não ceifa, ele não tem o peso da vida que tem para o ser humano, de levantar cedo, pegar condução, trabalhar lá sol a sol o dia inteiro, né, no campo, com a enxada, no modo agrário, na cidade, com computador, com celular, com gente te ligando toda hora. Né? Ele vai falar, olha que o passarinho ainda voa, ele pode cruzar distâncias enormes em poucos segundos, em poucos minutos. Então, quer dizer, ele pode apreciar a obra da criação muito mais elegantemente, muito mais profundamente do que eu e você, né, que temos que cuidar da família, cuidar da própria saúde, cuidar das exigências do nosso trabalho, que afinal, vocês estavam falando na semana passada, né? O patrão nos paga para que a gente produza segundo a natureza daquela empresa, e não para você ficar divagando sobre passarinho que não semeia e nem ceifa, né?
Ele vai falar, olha, os lírios do campo, quer dizer, a beleza da criação, a ordem da criação. Você vai numa lavoura, você vai numa roça, né? O homem lá, o produtor rural, o homem da roça, então ele dispõe as mudas, né? Uma distância uma das outras, né? Ele faz os segmentos de cada tipo de vegetal, de planta, de árvore, né? De plantas ornamentais. Fica aquela harmonia bonita de cores, de odores, de sabores, né? E cada planta vai manifestando um conjunto, né? Harmônico, bonito da natureza, que é agradável aos homens, que é agradável aos sentidos do homem, que é inspirador poeticamente falando. E aí ele vai falar, tanto as aves quanto as plantas, né? Elas não têm o desgaste que vocês têm para manter a vida em ordem. E, sobretudo, elas expressam a dinâmica da natureza, a beleza da natureza, o voar, né? A coloração, os odores que as plantas têm. Nem Salomão, que era tido como um rei poderoso, que era um garanhão, porque tinha mais de 1.000 mulheres, enfim, que era um homem tido como muito sábio, nem ele saboreou tão profundamente a vida, né, como os lírios do campo. Ele falou: e olha que os lírios do campo é uma erva que, com o passar do tempo, vai murchar, vai secar, e muitos ainda vão jogar no forno. Né? Os passarinhos também têm a vida limitada, cedo ou tarde, se não for. São presas fáceis, né? E aí ele vai dizer: você, ser humano, você que está participando do curso de teologia, você que é portador da palavra para a sua família, para a sua comunidade amanhã, hoje à tarde, quando você for para a catequese, você que vai dar um testemunho no seu ambiente de trabalho, você que de repente no transporte coletivo, no ir e vir, na dinâmica da cidade, às vezes pode ser surpreendido com uma situação que você pode servir alguém, possa dar orientação para alguém, vai falar, você é muito mais relevante, você é muito mais importante do que esses seres que são secundários na natureza. Foi você quem Deus criou e disse que era muito bom, veio com selo de qualidade. Foi por você que Jesus se encarnou para purificar, né, para trabalhar a sua consciência, para tirar dela falsos conceitos da relação com Deus, para que você entendesse que Deus é Pai, Deus é amor e está permanentemente à sua disposição para cuidar de você, principalmente quando as suas limitações afloram, principalmente quando as suas limitações se manifestam. Por isso que a gente fala que ele é o Deus da consolação. Ele poderia muito bem apontar o dedo para nós e, de vez nos ajudar, de vez nos consolar, ele poderia muito bem apontar os nossos erros e nos mandar para a insignificância eterna. Isso é ser queimado. É você ter uma vida, né, que você não vive. Você está passando pelos ponteiros do relógio e não consegue encontrar sossego, não consegue encontrar paz de espírito, não consegue encontrar um sentido para a sua vida. Então você já vive um inferno no sentido de esterilidade, de você não produzir frutos. Né? E lembra que Jesus condenou uma figueira que não dava figos. Né? Então ele é aquele que não veio olhar o seu erro. Pelo contrário, ele veio tirar de dentro de você os elementos, né? Como que eu posso dizer? Ele veio tirar os mecanismos que fazem com que você não funcione direito. Né? Para quê? Para afinar você, para você saber aproveitar a vida pelo que ela tem de melhor. E segundo o desígnio de Deus para a humanidade, o melhor da vida passa necessariamente pela qualidade do seu relacionamento com as outras pessoas. Por isso que ele vai dizer, né, no Sermão da Montanha, que ele espera um desígnio dele, né? Ele fala que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. Em que sentido? Sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Né? Se você for misericordioso, a bem-aventurança é você, porque você vai encontrar misericórdia. E eu falei para vocês na semana passada que misericórdia, para mim, né, vou usar um recurso agora de oratória, poético. Né? A misericórdia é a face extremada, a face extrema do amor. Quando você diz que ama uma pessoa, é muito bonito, é muito gostoso, principalmente se você tiver condições de ter uma relação de tato, de abraço, de afetividade, de beijo no rosto.
Isso está comprometido hoje, né, por causa da pandemia. Mas isso ainda é o trivial do amor. Por isso que Jesus falou: você sempre vai beijar teu pai, tua mãe, teu irmão, as pessoas que convivem com você e você gosta, que você tem familiaridade, que você tem empatia, né? Uma palavra que se fala muito hoje em dia. Mas ele vai falar: a misericórdia é a face extremada do amor. É você dar esse mesmo afeto, essa mesma consideração para quem não gosta de você, para quem está tretado com você, para quem está em litígio com você. Porque amar quem já ama você, você não está acrescentando nada. Isso é o trivial da vida. Ou a originalidade do cristianismo é você se superar, é você ir além. Amar quem não gosta de você, amar quem te faz o mal. Por quê? Misericórdia, amor, amar, o verbo amar é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Não existe. Você pode falar de amor próprio, mas o homem não é uma ilha. Você não foi feito para viver sozinho. Por mais egocêntrico ou ególatra, né? Quer dizer, uma pessoa que só olha para si, para o próprio umbigo, né? Por mais que você sinta prazer nisso, o ser humano ele é gregário por natureza. O que é gregário? Ele é um ser social. Ele foi feito para se relacionar. Desde o ventre materno, você tinha um outro organismo que sustentava você. E aí você nasce no seio de uma família que vai cuidar, vai ajudar. Eu falei isso para vocês a semana passada, a semana retrasada, me recordo. E no decorrer da vida, conforme você se desenvolve, você vai encontrar situações que você não vai afinar com a outra pessoa. Você vai ter dificuldades de lidar com ela. E é aí que você é chamado, porque o ser perfeito, como Deus é perfeito, mais tarde Paulo vai dizer, ele amou a gente quando a gente nem merecia. Ele assumiu a cruz por bons e pelos maus, pelos sãos e principalmente pelos pecadores. Porque o seu jeito de ser, de Jesus ser, de revelar a Deus, manifesta essa porta aberta. Ele abriu o céu. Quando ele foi batizado, quando ele se transfigurou depois no monte, né, Deus se manifestou e legitimou a autoridade de Cristo. Né? Ele é o meu filho muito amado, ó, dê ouvido, escute, mentalize, fique ruminando, pensando o que ele te falou e coloque em prática. O amor, o amor misericórdia, ele tem um componente da graça de Deus. Deus vai te ajudar. Lembra que eu falei a semana passada do inimigo? Talvez o inimigo, ele não é mal por natureza, porque segundo a Escritura, Deus não criou ninguém mal. O mal é fruto do mau uso da sua liberdade, né? Quer dizer, você deteriorar a sua natureza vem dos perrengues da vida, das decisões erradas que você tomou ou as decisões que você sofreu como consequência das relações que você vivia. E aí lembra que eu falei que inimigo pode ser aquela pessoa que não teve as oportunidades que você teve? E para ela Cristo também falou, para ela Cristo também assumiu a cruz. Né? Assim como Isaac, criança, né? Ele tinha lá que cumprir porque ele ia ser sacrificado, né? Para provar Abrão, lá, a aprovação de Abrão. O Isaac levou o feixe de lenha para construir o próprio altar de sacrifício. Cristo também carregou a madeira para se sacrificar por nós, para os bons e para os maus. Para os bons, o reino do céu já está se manifestando, a gente já está no caminho certo. Mas ele não fechou a porta para a conversão dos maus. E você faz esse papel de porta, você faz esse papel de intermediário de alcançar a pessoa errante, a pessoa de concepções erradas, para reconduzir ao bom caminho. Eu lembro que eu falei para vocês a semana passada do final da carta de São Tiago, né? Capítulo 5, a partir do versículo 19 e 20. Ele deixa bem claro: todo aquele que reconduz um errante, um pecador, para o caminho da justiça, salva sua alma e apaga uma multidão de pecados no mundo. Né? Então você não pode se omitir, você tem que se apresentar como luz. Né? Essa é a providência divina. Essa é aquela que, diante das limitações humanas, ela não fechou a porta para nós, ela abriu o céu. E ela se revelou que o caminho é o Messias encarnado. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o bom pastor que, mesmo com as pancadas da vida, quando você estiver cansado e você tentar se afastar, porque o peso da vida é maior do que sua força, você desanimou,
ele vai te buscar onde você estiver, nos confins do deserto ou nas portas do inferno. Ele vai largar os estudantes de teologia e vai pegar aquele errante que está lá na Cracolândia, que está sei lá onde, abreviando a sua vida através dos vícios. Então, esse discurso da providência divina, para mim, é muito importante. E ele tem que passar pela sua consciência. Tá? Ainda que o seu trabalho, a natureza do seu trabalho ou a condição da sua família hoje, talvez esteja totalmente em desacordo com o evangelho. Mas você tem que ter esse discurso num cantinho do coração, num cantinho da memória, uma carta na sua manga, para saber, olha, nos momentos de dificuldade que bateu o cansaço, eu só tenho a ele para contar. E ele falou aqui, no final do capítulo 6, né? Por que vocês vão se preocupar com o que vocês vão comer? Né? Mais tarde Jesus vai multiplicar pão, mais tarde ele vai fazer uma refeição, né, emblemática com seus discípulos, né? Ele mesmo vai colocar no capítulo 6 de João, que vocês vão ver na outra matéria, a questão dele ser o pão que desce do céu e dá vida ao homem, não só a vida corporal, mas a vida eterna. Ele está sempre se associando como um alimento. Os cristãos da antiguidade, eles tinham muito forte a dimensão, a imagem do pelicano, né? A pelicana, a mãe pelicano, que quando ela não achava alimento para os filhos, ela bicava a própria carne e dava de comer para os próprios filhos. Então teve momentos. Aliás, se vocês forem na paróquia, a não ser que reformaram, né? Porque vivem padres, vivem reformando paróquias. Mas se vocês forem na paróquia Menino Jesus, lá na Avenida Mazei, na frente do altar, né, bem na frente do altar mesmo, ele colocou um escudo da figura do pelicano, da mãe pelicano alimentando os filhotes pelicanos. Né, porque era uma imagem muito forte do cristianismo primitivo e muita gente sustenta até hoje. Então, ele vai dizer, você não tem que se preocupar com o que você vai comer. Deus sabe as suas necessidades antes de você pedir. Ele é um pai que cuida de você. Ele não te colocou no mundo para você passar sofrimento extremo. Sofrimento extremo a gente passa pela resolução, pela ação do homem no mundo. A forma como ele se organiza, a forma como ele administra as riquezas, né? E acaba excluindo muitas pessoas da partilha dessa riqueza, faz com que muita gente sofra. Mas na providência, no discurso da providência divina, ele fala ainda que os grandes homens, né, as grandes corporações, os grandes magnatas se omitam ou tirem de vocês o sustento justo. Quantas ONGs que vocês estão vendo aí se manifestando nessa época de pandemia, que estão arregimentando, né, alimentos para distribuir para as pessoas mais pobres? Isso é um braço concreto da providência divina agindo na sociedade. Né? Procurando roupa, procurando maneiras de fazer com que as pessoas passem essa situação de uma maneira mais confortável, sem muito sofrimento. E é difícil. E às vezes a gente fica com guarda-roupa lá em casa repleta de coisa antiga, que a gente não usa mais, dá um valor sentimental a isso, sacramental, porque eu ganhei de não sei quem, isso aqui tem um valor afetivo que eu ganhei de não sei quem, que já morreu. A pessoa já morreu, você também vai morrer. Enquanto você ficar guardando aquilo lá, um monte de gente está passando perrengue aí. E aí ele vai dizer, vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. E aqui que eu chego para vocês numa relevância no discurso da providência divina. Ele vai dizer, esse tipo de preocupação é preocupação de pessoas que não têm fé, de pessoas que ele vai dizer, isso é preocupação de pagão, de gente que não reconhece que Deus é capaz de cuidar de vocês. Um dos salmos, né, não me lembro mais o número dele, acho que é o 121, talvez eu esteja equivocado, ele vai dizer, o Senhor não descansa, ele não dorme, né, ele não apaga, ele está permanente em vigília, o Senhor não dorme cuidando do bem-estar dos seus eleitos, dos seus amados. Né? Então, quer dizer, é esse discurso de alguém que está sempre presente, que o término do Evangelho de Mateus vai dizer, eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, é um discurso de disponibilidade. O céu não está fechado. As pessoas tinham essa ideia na antiguidade, né? No Antigo Testamento, de que o céu tinha sido fechado por conta das idolatrias, né? Dos pecados, né? Das omissões do povo de Israel. Jesus vai dizer, não, o céu está permanente aberto. O reino de Deus já se manifesta, não em plenitude, mas em pequenos sinais, como centelhas,
ele já está manifesto no meio de vocês. E por que que eu trouxe à baila a questão da providência divina? Porque vocês estão vendo como que está a sociedade, vocês estão vendo como que estão as coisas, o realismo. Eu sempre falei para vocês, né? Algumas pessoas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Eu vi que tem uma pessoa que se manifestou agora há pouco que está lá em Recife, né? Então, provavelmente alguém que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em sala de aula, né? Mas a gente traz a bala para dizer que nos momentos difíceis a gente não vai conseguir dar cabo de tudo. A gente cansa. Nós temos limitações de entendimento e temos limitações legais também, né? Porque nem tudo que a gente pode, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, a gente tem limitações, né? Na ação litúrgica e tudo mais, na participação comunitária. Mas a gente tem que ter, no caso, essa abertura disponível de fé, que a Sagrada Escritura fala: você vale mais do que, né, as andorinhas, mais do que os pardais, os passarinhos, os cabelos da sua cabeça estão contados. Então, quer dizer, Deus conhece a sua realidade, Deus conhece o contexto que você está, né? Você precisa estar aberto, e aí é uma questão de fé, é uma questão de liberdade, é uma questão de consciência, né? Eu não vou assimilar Deus na minha vida com medo de que ele pode me punir dos erros que eu fiz, dos erros pregressos. Eu acolho a Deus porque ele prometeu para mim que a partir de hoje eu não preciso mais viver escravizado aos erros que eu cometi no passado. Ele está falando, eu sendo bom ou sendo mal, ele me alimenta, né? Eu sendo bom ou sendo mal, o pão nosso de cada dia é uma forma de me dar dignidade humana. Ele me acolhe. Talvez os erros, né, que nós cometemos no passado, a sociedade, talvez até sua família, né, não te aceite mais do jeito que você é, não te acolha, não te entenda, ou não queira te entender, né, uma má vontade expressa. Mas a Sagrada Escritura, a providência divina, a presença de um Deus, bondade, amor, misericórdia, ele diz que é misericórdia, e a misericórdia é herança dos misericordiosos. Então, se ele me pede algo, ele não ia me pedir uma coisa que eu não fosse capaz de colocar em prática, né? Ele não vai me mandar para uma guerra sem armas, sem um escudo, né? O soldado, para ir na guerra, ele tem que estar aparelhado, ele está defendendo trincheira, ele está defendendo alguma propaganda, algum poder. Se ele pede para ser perfeito, pede para ser misericórdia, ele está pedindo que é capaz de você ser misericórdia, que é capaz de você dar um passo além, né? Que você é capaz de você se superar. E é difícil, gente. Eu falei isso a semana passada. É muito bonito meditar a palavra entre nós que somos católicos, né? E temos essa familiaridade com a linguagem cristã, com o ambiente católico, né? Agora, vai você pregar, vai trabalhar na pastoral carcerária e vai falar essas palavras lá dentro, né? Olho por olho, dente por dente, né? Vai você pregar essa mesma palavra numa comunidade de ateus, né? Numa comunidade científica que, em tese, né? Eu posso generalizar, muitas pessoas não aceitam o discurso religioso, né? Você vai falar para ela, olha, independentemente do que você pensa de Deus ou não, a misericórdia é importante para o equilíbrio da sociedade. Tá? Porque, na verdade, se você olhar no conjunto da revelação, Deus não precisa do seu amor, Deus não precisa da sua misericórdia. Ele é perfeito, ele é onipresente, ele é onipotente. Nós somos as suas criaturas. E ele vai dizer, para vocês viverem em paz enquanto comunidade humana, a misericórdia é um elemento eficaz para sanar, para fazer com que a vida de vocês seja uma vida minimamente pacífica, onde vocês possam ter paz, viver bem. Mas passa, né, ele fala que da questão, se você tem um litígio, se você tem uma bronca, se você está em guerra com seu inimigo, para de hipocrisia, para de ficar se alimentando de palavras vazias não, né? Você ficar esvaziando as palavras e vai dar pleno cumprimento da palavra colocando em prática o discurso da misericórdia. E eu já falei para vocês, seja na droga São Paulo, droga Raia, na droga Zil, na droga Raio, o que o parta, você não tem comprimido, você não tem uma drágea que você toma agora e daqui 2 horas você vai levantar, vai acordar
disposto a perdoar, disposto a entrar em entendimento com alguém. Tá? Isso passa por um exercício, né, em maior ou menor grau, em maior ou menor espaço de tempo, porque até você entender essa palavra, até você pesar, equilibrar os elementos do caso que você está vivendo, isso leva tempo, tá? A não ser que você tenha maturidade suficiente, tenha força moral, você tenha uma fortaleza interior, e aí entra a questão de se confiar na providência divina, o Espírito de Deus é o principal interessado para que você se converta, para que você se equilibre, para que você entre em reconciliação com o teu irmão, aí sim você levanta com toda a integridade, com toda a força moral, você chama a pessoa, senta frente a frente, olho no olho, e procura resolver as desavenças que são feitas. Então, Deus é capaz de, na ordem da graça, ele é capaz de te ajudar nas suas limitações. Mas lembre-se, a partir do momento que você quis seguir o caminho com ele, e o Evangelho está falando de um caminho, ele é um catecismo que traz vários valores, vários sinais para você não se desviar do caminho do reino, ele vai falar, você não é obrigado a fazer esse caminho. Mas a partir do momento que generosamente, livremente, por liberdade, livre e espontânea vontade, você assumiu caminhar dentro dessa mentalidade, dentro dessa filosofia de vida, ele falou, então o amor, a misericórdia, esse tipo de perfeição, ele passa a ser uma exigência. Tá? O homem e a mulher de boa vontade, mesmo com dificuldade, você quer chegar. Quando você vai chegar, e se você vai chegar dentro dessa vida, é uma outra história. Só o dia a dia, né, o caminho se faz de passos, um passo depois do outro, uma sucessão de etapas e paisagens. Tá? Mas pelo menos você se colocou em marcha, você se abriu, você se deixou à disposição. E esse é um exercício de fé. Né? Você assimilou a mensagem e ela não passou por você em vão. Você represou essa mensagem em você, permitiu que ela fizesse uma restauração, uma reforma. Quando que você restaura uma casa, um apartamento? Quando você identifica que a estrutura está ficando envelhecida, quando estão aparecendo as infiltrações, quando um pedaço de reboco está caindo, né? Quando alguma estrutura vai aparecendo algumas pequenas rachaduras, fissuras afim, você economiza um dinheiro, levanta uma grana e fala, eu preciso renovar minha casa, senão ela vai cair. Então, você está aplicando recursos materiais para tornar o seu ambiente familiar melhor, mais estruturado, mais seguro, mais confortável. Essa metáfora que eu uso, então, você assimila a palavra, a bem-aventurança, os recursos morais da providência divina, quer dizer, a providência divina que está à sua disposição, para permitir que você quebre a parede, tire as janelas, troque o telhado, faça uma pintura nova, troque os encanamentos dentro de você, para você ficar melhor, mais espaçoso, renovado, mais confortável em si mesmo, para você viver uma vida melhor. E quando você está com a casa nova, todo mundo tem a vaidade de mostrar para as pessoas que gostam, de abrir as portas e falar: venham na minha casa, venham ver como ficou minha casa nova, como ela ficou bonita. Né? Então, caminhar para o reino é essa constante reforma. E você sabe, para uma casa, você às vezes precisa quebrar a parede, né? Você precisa, para deixar ela mais bonita e confortável, muitas vezes você acaba comprometendo a estrutura por um período. Né? Você tira aqui, troca uma janela de posição, troca uma porta, pode trocar até uma parede de lugar, criar mais um ambiente, aumentar mais um cômodo. Né? Essa é a metáfora que eu uso. Então, a palavra de Deus ela é rica por isso. Ela pode te renovar, ela pode te reconstruir, ela pode fazer você ficar mais interessante, mais acolhedor, né? E valoriza a casa, ela fica mais, passa a valer mais. Então, quer dizer, caminhar para o reino é um caminho de valorização, é um caminho de você se compreender eleito de Deus. O que é eleito? Ele depôs, né, depositou, melhor dizendo, depois de depositar, está numa linguagem diferente. Ele depositou em você afeto. Ele acredita que você pode ser uma casa melhor, mais confortável, mais ampla, sem muita tranqueira, sem muita tralha, mas renovada, né? E é isso, eu vou fechar por aqui, até pelo horário, né? Para lembrar de uma questão assim, a palavra, quando ela te alcança, né, é uma experiência particular que você tem com Cristo. Porque eu falei a semana passada que a palavra é apresentar a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo
Consequentemente, isso vai fazer com que a sua visão de mundo, a sua capacidade de analisar, avaliar as coisas mais apurada de uma forma mais humanista, mais eivada, mais cheia de um olhar sensível ao sofrimento do outro, às limitações do outro, né? E ela vai dar pistas de como você tem que agir. Lembrando que o homem justo, a mulher justa, ele não vacila. Quando a oportunidade aparece, ele aproveita, né? Quando a oportunidade, a ocasião aparece, ele se apresenta, ele se revela, ele se manifesta. Então, a palavra, ela é uma das formas, não é a única, mas ela é uma das formas mais potentes da experiência particular com a mentalidade de Jesus Cristo, o jeito que ele pensava, o jeito que ele agia, as expectativas, as esperanças que ele colocava no ser humano. E aí a gente tem um termo teológico, né, que vem do grego, que vocês costumam ouvir falar, chamado parousia. Creio eu que todos vocês ouviram falar de parousia. Tá? Eu vou falar aqui rapidinho, mas guardem na memória, guardem no coração, anota no caderno, mas façam uso diário, toda hora ficar lembrando do termo parousia. Tá? Para não ficar um termo elitista da teologia, ou erudito, eu sei o que é parousia, que o professor falou, e eu vi numa pregação, não sei aonde, é parousia para cá, parousia para lá. A palavra existe não é para sustentar sua vaidade humana. Né? Agora isso é uma palavra em grego, de origem grega. Você tem que entender o conceito dela, mas levar para a sua vida praticamente. Tá? Então, guardem. Quando falam para vocês parousia, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? É a volta de Jesus Cristo. Não é isso que falam? Para nós que aqui na vida, por enquanto, né, tivemos a oportunidade de nos convertermos, estudar teologia, então a gente busca sempre dia a dia a familiaridade com a palavra, né? Então você vai crescendo no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, você também vai crescendo na sua visão interior sobre quem é você, né, os seus limites, as suas virtudes e tudo mais. Então é uma experiência de Jesus Cristo que você vai alimentando dia a dia, você vai crescendo, vai se fortalecendo. A própria presença da palavra, ela tem uma função de anticorpo, né? Quer dizer, figurativamente falando, conforme você cresce no conhecimento da palavra, você vai procurando evitar os vícios, os erros que você cometia antes. Então, ela vai te depurando. Né? Eu chamo isso de anticorpo. Ela também é como uma vitamina, né? Que vai te fortalecendo, vai te dando mais tônus muscular, né? Mais clareza de visão, mais oxigenação do cérebro, mais vitalidade nas fibras musculares. Então, é uma renovação, né? Metaforicamente falando, a presença da palavra vai te renovando, vai te dando, mexendo na tua motivação, na tua esperança, no seu entusiasmo, no seu otimismo, e aí você vai trabalhar, né? Eu sei que tenho um amigo que deve estar acompanhando ainda, é o Marco, né? Eu estou falando do celular, eu não estou conseguindo ver todo mundo, né? Mas tem o Marco é um taxista, provavelmente recebe várias pessoas no carro dele, ele tem a oportunidade de conhecer várias pessoas diferentes de vários lugares da cidade. Então, quer dizer, ele é fortalecido, a partir da alimentação da palavra, ele tem uma potência dentro de si, ele tem algo inspirador, algo inovador dentro de si, que pode alcançar uma pessoa de imediato, porque o próprio trabalho dele permite que ele tenha um canal de transmissão da palavra. E ele pode fazer diferença na vida da palavra, da pessoa, né, através da interação. Então, são experiências cristãs que a gente passa e a gente nem percebe no dia a dia. Mas eu estou falando de parousia. Quando você fala de parousia, eu estou falando do termo, eu não vou entrar numa conceituação teológica, porque não era isso que eu queria falar, mas eu só quero que isso fique no coração de vocês, que eu quero fazer só um link, fazer uma ponte com esse educação moral que o Sermão da Montanha e da Providência Divina falam para nós. Quando a gente fala parousia, a volta de Jesus Cristo, de fato, ela tem essa implicação. Mas lembre-se, tem uma passagem emblemática na Sagrada Escritura, eu não vou saber precisar agora em que lugar que está no Evangelho. Lembra quando ele fala assim, será que quando o Filho do Homem vier à Terra, ou voltar à Terra, será que ele vai encontrar fé? Será que ele vai ser, ele está falando no sentido, será que quando ele voltar, ele vai ser reconhecido? Né? E quando ele se manifestar, será que as pessoas serão íntegras, elas terão firmeza de ficar em pé diante dele? É nesse aspecto que eu quero abordar, então, a questão da parousia. Então, se por um lado
ele promete, a Sagrada Escritura alega a volta dele, e é a oportunidade de quem ainda não teve uma experiência com ele, é uma oportunidade das pessoas o reconhecerem, o encontrarem. Pode ser que a gente que estuda teologia não reconheça, mas pode ser que os simples, os humildes, os insensatos, pode ser que o reconheçam. Então, parousia, ela não se restringe meramente à volta de Jesus Cristo como um sinal escatológico. Ah, vai concluir a história humana e vai ter agora a sua finalidade, a sua finalização, o seu objetivo concretizado. A salvação, pá, está chancelada. Salvo nós já estamos. Né? Parousia, ela é um termo grego que dizia o seguinte: na Grécia Antiga, lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, os reis da cidade-estado, das aldeias, eles tinham o costume de perambular, de andar pela cidade, e se davam 5 minutos, dava um tique nele, ele resolvia, cismava com uma casa, o que ele fazia? Ele era o rei, ele era o dono do pedaço, ele que mandava em todas as coisas, todas as pessoas, homens, animais, instituições pertenciam a ele. Ele podia estar fazendo uma caminhada matinal ou vespertina numa cidade-estado. Se desse 5 minutos, ele tomava a liberdade de entrar na casa de alguém. Então, ele é o rei, ele tem poder, realeza, ele tem um poder sobre a lei, ele tem um poder sobre a liberdade das pessoas, ele pode mandar prender, pode mandar soltar, pode mandar matar, pode mandar libertar, pode mandar punir a pessoa. Ele é o soberano. E ele poderia ter, então, numa simples caminhada, a liberdade de entrar na tua casa. Então, por um lado, se você fala que o rei pode entrar na casa, qual que é a disposição das pessoas, da sociedade, sabendo que em algum momento, em alguma hora, o rei pode entrar na casa delas? E o rei, certamente, ele vai julgar como é aquela casa. Se é uma boa casa, se é uma casa que está caindo aos pedaços, se é uma casa que é opulenta, se é uma casa cheia de restrições, uma casa que está faltando tudo, tudo está caindo aos pedaços, certo? Então, a mentalidade das pessoas era sempre deixar a casa em ordem, com a dispensa com a dispensa bem fornecida, né, bem guarnecida, melhor dizendo, porque ela falou: vai que hoje o rei entra na minha casa e se de repente eu não tenho um café para servir para ele? E se de repente a casa está suja? E se de repente a casa não está em condições de receber o poder do rei, a realeza do rei, a majestade, né? A sua suntuosidade? Ele é o homem do poder, quer dizer, ele se dignou a entrar na minha casa e aí ele vai ver que eu não tenho condições de receber o rei. Ele vai falar que eu sou uma pessoa relapsa. Ele vai dizer que eu não administro a minha casa direito. E se você pegar o Salmo 111, ele vai dizer que o homem justo diante de Deus é aquele que administra seus bens com justiça. É no Salmo 111. Tá? Então, quando a gente fala de parousia, quando utilizar a teologia se apropriou desse termo, o Novo Testamento, lá com Paulo, ele vai dizer sim, há uma manifestação da volta de Jesus e Jesus é a realeza divina. Né? Jesus é o Senhor, ele é a ressurreição, a vida, ele é a luz do mundo, né? Ele é o bom pastor, ele é aquele, o Filho de Deus que se manifestou, né? Ele é aquele que venceu a morte, ele é o juiz dos tempos. Então, parousia não é só você ficar numa atitude passiva. Ah, Jesus vai voltar e vai botar ordem aqui e aí eu estou salvo. Ele mesmo falou, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Eu já queria que ela tivesse pegando fogo. Então, parousia, ela tem a dimensão da volta de Jesus, mas ela quer dizer que você, eu, nós estamos implicados nisso. Você vai estar preparado, a sua casa vai estar limpa para receber o Senhor da vida quando ele voltar? Você vai estar em condições de reconhecer a presença dele no encontro definitivo, que a gente não sabe como que vai ser. A gente sabe que vai ter um bololô aí, né? Vai ter um entreveiro. Mas a gente sabe que ele é amor, ele é misericórdia, ele não veio perder ninguém. Mas ele jogou com a possibilidade de voltar e não ser reconhecido. Então a parousia, ela tem essa dimensão de, enquanto nós estamos aqui confrontando o tempo, agora é o momento de fazer uso da palavra enquanto os ponteiros se desenvolvem,
para você se preparar interiormente, né? Tirar dentro de si um monte de coisa velha, um monte de coisa sem uso, um monte de coisa inútil, um monte de coisa que não te leva a lugar nenhum, um monte de coisa estéril dentro de si, para que quando o Senhor se manifestar, ele encontre a sua casa agradável, confortável, disponível para que ele possa habitar. Lembra que ele fala lá no Apocalipse, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu e o meu pai entraremos e cearemos com você. Então, ele vai bater. Agora, pode ser que a sua campainha esteja sem funcionar, né? Pode ser que você esteja no outro ângulo da casa com a televisão alta e não escute o bater na porta. Ele não vai enfiar o pé na porta. Ele não vai arrombar a tua casa. Ele falou que vai pedir a entrada. Abrir a porta é uma dimensão sua. E o que ele vai encontrar quando ele abrir essa porta? Né? Ele vai encontrar, como a Patrícia falou antes, né? Ele vai encontrar o medo tão grande que você não vai querer que ele entre. Não foi o centurião que falou, Senhor, não sou nem digno de que o Senhor entre na minha morada. Mas eu acredito que o seu amor, a sua misericórdia é maior do que o meu medo, é maior do que a minha limitação. Então a gente tem que usar isso, a escatologia. A gente tem que usar o tempo agora para arrumar a nossa casa interior. Porque a presença dele, ele falou que está todo dia à nossa disposição. E a gente está, cada vez que passa, só pensando no poder, no consumo, né, no dinheiro, nas coisas, para querer o melhor, as riquezas do mundo, e a gente está intoxicando a nossa casa, está tirando todos os espaços. Quando ele bater e entrar, será que ele vai ter uma cadeira para sentar na tua mesa? Será que vai ter os objetos para você fazer a comida dele? Porque ele disse que vai cear com a gente. Mas você esqueceu de fazer a compra, caramba. Você esqueceu de deixar as coisas em condições de fazer esse alimento. Né? Você esqueceu de ter o básico em casa para acolher alguém para se banquetear. Então, parousia é uma espera não passiva da presença, da revelação do Senhor. Você vai esperar, mas não como numa fila de banco que você fica com boleto. Hoje nem no banco se vai mais, né? Sei lá, mas vamos ver. Uma fila no banco que você fica com o boleto na mão, esperando a sua hora de se apresentar no caixa. E aí, enquanto você não chega no caixa, você não faz nada. Você só fica de braço cruzado. Não. É uma espera ativa. É uma espera em que você pegou tudo aqui, porque agora você está na ansiedade que ele chegue. Por que você está na ansiedade? Porque você já recebeu uma mensagem anterior que nutriu a sua esperança. E aí você quer que ele venha logo, não é o que o Paulo falava, né? Eu só vou sossegar quando Cristo se manifestar. Ele começou a considerar a vida como esterco, porque ele queria ganhar Cristo, né? Então, as virgens prudentes e imprudentes, elas mantinham azeite na casa para acender a tocha, porque elas queriam que o rei chegasse, que o noivo chegasse logo, para acabar toda essa bagunça aqui. E agora eu vou viver numa realidade interna que não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais nada. Mas você precisa se preparar, porque isso que eu falei da parousia tem uma ressonância das virgens imprudentes. Elas não se prepararam, elas não deixaram as condições ideais para quando o noivo chegasse, ele poder entrar na casa. Então, parousia é uma espera ativa, não passiva. Para quando ele se manifestar, você reconhecer e falar: minha casa está aqui, ó, as portas estão abertas, ela é aberta, pertence ao Senhor. Entra logo, vamos cear, vamos fazer essa parada aí, vamos tomar um negócio, vamos nos divertir. Chegou o momento, chega de sofrimento, né? Agora a sua presença é uma realidade que consolida a esperança de uma vida inteira. Agora você não tem mais esperança, porque agora ele é uma realidade. Esperança você tem enquanto a realidade não se fez. Eu estou aqui na esperança, esperançando essas coisas, esse encontro definitivo acontecer. Mas enquanto ele não se consolida, eu estou vivendo de esperança. De que jeito? Eu estou fazendo reformas na minha casa. Eu estou tentando tornar minha casa mais ampla e mais confortável. E eu espero que as palavras de hoje sejam um grande princípio ou uma grande motivação para que a gente vá tirando vaidades, ambições, egoísmos interiores e vai criando um clima legal para quando ele adentrar, o barato vai ser louco, mano. O barato vai ser geral. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Beijo no coração, abram os microfones e podem me crucificar. Eu tô com sede.
Atira a pedra. Muito bom, Cláudio. Obrigada. Eu acho que a gente é muito sortudo, porque você é muito atualizado. Eu sou uma apaixonada pelas ideias coincidentes, os olhares de cada teólogo, de cada conhecedor da nossa religião, que traz um novo olhar e, coincidentemente, nos afina, nos afunila essa ideia da nossa doutrina, que é muito bonita. Hoje, eu fiquei pensando, semana passada eu li um livro do Papa Francisco, gente, de lançamento de 2021 desse ano. Eu acho que ele te copiou, porque as ideias, assim, me remeteu ao texto. Ele fala desse recomeço de vida que todo dia nós devemos ter, que você apontou. Ele fala dos frutos que nós podemos dar a partir de estar nutrido com a sua palavra. É tudo que você falou. Ele também falou da hospitalidade. Mas ele, não dessa maneira que você falou, que foi muito, agregou muito, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para todos, mas a hospitalidade, a nossa preparação, como nós estamos preparados, como nós vamos estar alinhados a todo o nosso processo de santidade. O que é que nós fizemos com o nosso conhecimento? Será que a gente ficou apegado àquele espinhozinho na carne ou a gente progrediu em termos de procurar a santidade, de buscar a santidade? Assim, me remeteu ao texto dele, eu vou ler o livro de novo, porque mas eu achei que, assim, que você foi muito feliz. Eu estou muito grata, viu, Cláudio? Eu já te conheço de outros carnavais, você nunca deixou um fio solto para mim. Eu sempre agrego muito ao meu conhecimento das coisas que você fala, mas hoje foi demais. Eu agradeço demais. Eu fico feliz porque você tocou num assunto que eu até tinha esbarrado nele quando eu estava preparando ao encontro de hoje. Eu acabei não falando dele, mas você tocou a palavra exata. Você foi, então, quer dizer, creio eu assumo isso, que creio que esse assunto precisava ser falado hoje. E ele é rápido, tá? Mas você falou da questão da hospitalidade. Hospitalidade, né, que vem de hospital. Hospital é o lugar que você não quer ir, porque você só vai quando você está ferido, quando o seu corpo está carente de saúde. E quando você vai para o hospital, a sua alimentação muda. Vocês reclamam que a alimentação do hospital é ruim porque ela não tem sal. No hospital, eles vivem permanentemente mexendo no seu corpo, né? É agulha, é corte, é sutura, é aparelho que você entra, é inalação, é oxigenação, né? Então, hospital é o lugar que você vai quando a sua saúde está comprometida. E daí vem a palavra paciente. E aqui eu falo paciente, não aquele que é exímio pela tolerância, quer dizer, que sofre, 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 e não se revolta, não se rebela, aguenta tudo, né? Por paciência. Paciente, aqui eu falo de paciente daquele que precisa de cuidado. Paciente é o objeto do médico, né? O médico se desdobra sobre o paciente, porque esse paciente está limitado. E esse paciente, daí que vem a palavra paixão, que é o latim patio, que é a mesma raiz de paciente. Então, paixão, né, é aquilo que você faz movido por uma força para curar a pessoa, né, para sanar a pessoa, para aliviar as limitações da pessoa. No capítulo 18 do Gênesis, né, bem rapidinho, Deus se manifestou, depois você lê em casa, né, Deus se manifestou a Abrão na forma de 3 pessoas. É uma prefiguração da Santíssima Trindade. No sol do meio-dia, no deserto, 3 estranhos, 3 forasteiros apareceram na portaria do Abrão. O Abrão nem sequer perguntou quem eram as pessoas. E a sua mãe falou, olha, cuidado com pessoas estranhas, não andem com estranhos. E o que fala o capítulo 18 do Gênesis? O Abrão viu o sol do meio-dia, 3 caras, e não pensou 2 vezes. Ele abriu o portão, os caras, deu oportunidade de refrescar os caras, mandou fazer aquele baita banquete, e a partir do banquete, mandou matar o que tinha de melhor lá, de cordeiro, pegou a fina flor da farinha, ele pegou o que ele tinha de melhor. Já que eu estava falando na parousia, que é você se preparar para receber a realeza de uma pessoa. Então, lê lá no Gênesis depois, capítulo 18, vai dizer, ele pegou o que tinha de melhor e fez um banquete para aqueles forasteiros. Ele não conhecia, em tese, ele nem sabia quem eram aquelas pessoas. E aí foi de onde surgiu, então, a promessa, né,
Os caras se sentiram tão bem acolhidos, acomodados na casa dele, que veio a promessa, olha, ele já era velho, né, já tinha 75 anos. Ó, daqui a um ano a gente vai voltar aqui e você vai ter um filho. Porque para um judeu, né, um judeu era horrível você não deixar descendente. Ele já era velho, então quer dizer, daquele mato não saía cachorro, né? E aí, a partir desse momento, sempre a tradição judaica, sempre a tradição do Antigo Testamento, falou que Abrão era um homem justo, Salmo 111, diante de Deus, né? Ele era justo por quê? Porque Deus se manifestou na fé, na confiança, ele olhou a necessidade daquelas pessoas e cuidou delas, com o que ele tinha de melhor. Ele não pegou o resto que vocês vão levar, né, que a gente leva na paróquia no final, no domingo, para dar lá para a sacola dos pobres. Né? Aí você vai no mercado e compra o mais baratinho ali, porque vai para a cesta básica dos pobres. Fala que ele pegou o que tinha de melhor. Por outro lado, lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2, anotem aí, depois você lê lá, por isso que eu louvo a intervenção da Marivone, né? Ele vai falar assim, olha, vocês devem zelar pelo amor fraterno. Né? Tenham amor fraterno entre vocês. E olha o que ele vai falar no versículo 2. Né? Não descuidem da hospitalidade, porque em nome dela muitos acolheram anjos sem saber. Ele faz exatamente uma releitura já no Novo Testamento desse episódio do Abrão, porque ele não conhecia as pessoas. E a Marifone, quando falou de hospitalidade, ela está falando isso. Você tem que receber as pessoas do jeito que elas são. Boas ou cabeça dura, você tem que estar aberta, disponível, porque se você está arrumando a tua casa para receber o Messias, você tem que pegar o insensato, o ignorante, o cabeça dura, a cerviz duro, aquele duro de coração. Você tem que ser o clima de oportunidade, de abertura, para que ele também comece a se preparar para o encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele também precisa se renovar por dentro. E como que você faz isso? Acolhendo na hospitalidade e não no julgamento. Porque a gente gosta de julgar, condenar e executar com a nossa língua, com os nossos conceitos, porque a gente conhece a Bíblia, a gente acha que sabe o que é certo e errado, e não. A hospitalidade é você fazer justamente a pessoa que menos espera de você se sentir acolhida. E acolhida com o que você tem de melhor, não com o resto, não com sobra, né? Não com coisas que deixou em casa, coisas que você deixou em segundo plano. Você reveste a pessoa de dignidade, você é hospitaleiro, você cuida do paciente, você procura os remédios, a alimentação adequada para restaurar a saúde dele, quer dizer, restaurar a sensatez, o juízo, a sabedoria, porque ele não é mau por natureza, ele só precisa de alguém que sinalize para ele uma realidade nova, né? Uma mansidão, né? A misericórdia, o amor. E você sabe, o amor, né? A forma como você acolhe as pessoas é que vai te dar a legitimidade de você ser um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. Obrigado, Marivone, foi maravilhoso a sua intervenção. Eu é que sou grata, gente. Obrigada. Mais alguém? Hoje eu não vou na feira porque está chovendo, eu não quero sair na chuva. Não, show de bola, o Cláudio. Eu também já tinha ouvido, já tinha estudado sobre parousia, mas hoje eu tenho uma nova dimensão, uma dimensão que você passou que é muito interessante da gente abordar também e poder pensar, né? Que a gente precisa se mexer, que precisa ser ativo, né? Não ser passivo, aguardando a chegada, né? Então, porque senão você faz aquela... eu não estou aqui para criticar outros segmentos religiosos, tá? Eu acho que cada um tem a sua identidade, cada um defende o seu quinhão. Eu não sou juiz dessas pessoas. Eu falo a partir da minha experiência de fé, com o que eu estudei, com o que eu medito diariamente. Tá? Senão você cai num fundamentalismo de falar que você não precisa fazer nada e que só porque Deus é misericórdia, aí ele limpa a tua barra. Tá? Então aí você vai cair, você vai se reduzir naquela história da figueira estéril. Você foi plantado, você está consumindo um espaço, você está consumindo
os elementos orgânicos da terra, do terreno, as raízes estão sugando lá os minerais da terra, o adubo, você está sugando a luz solar, o oxigênio, está fazendo. Mas você, como uma árvore frutífera, você não foi feito só para ficar sugando, você foi feito para dar frutos. E o seu fruto tem que ter sementes para perpetuar a sua espécie vegetal. E aí, que graça tem você ficar passando todo dia, você está lá num caminho lascado no meio do sol, você se confronta com uma árvore frutífera e você vê que nas 4 estações do ano, nos 12 meses dos anos, nos 365 dias, nas 24 horas, à noite, dia, de madrugada, à tarde, toda hora que você passar, você não vê um fruto. Então, quer dizer, você está aqui na Terra, consumindo oxigênio, luz solar, está aqui enchendo o saco dos outros, tal, tal, tal. Na vida inteira você não é capaz de dar um fruto da dita santidade. Quer dizer, Deus espera que você corresponda à sua natureza. O ser humano não foi feito para ser árvore estática, um poste. A árvore ainda dá sombra e dá frutos, né? Você foi feito para produzir. Senão, o que acontece? Você vai passar pela vida. Quando você foi embora, e um dia a gente vai, cada um no seu momento, né? A gente vai sair desse tabuleiro aqui. Você vai ser lembrado pelo legado que você deixou, pelas coisas boas que você fez. Eu tinha uma professora, na época do curso de teologia para leigos ainda, eu nunca esqueci o dia que ela falou isso, né, há mais de 20 anos. Ela falou, triste o homem, triste a mulher, que sai dessa vida e não deixa uma saudade, não deixa um motivo para ser lembrado. Quer dizer, quase que hipoteticamente ela está falando isso, você não deixou nada que fizesse as pessoas lembrarem de você de uma forma. Pô, que saudade daquele cara, daquela pessoa, ela fazia toda a diferença. Pô, quando ele estava com a gente era alegria. Pô, muitas vezes eu vi ele se sacrificar. Quer dizer, não estou dizendo também que você tem que ser, vai, o bonzão de tudo. Mas em pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas hospitalidades, você deixou uma marca profunda na memória das pessoas. Então, quer dizer, você é aquele sinal, né? Faz mais de 20 anos, aí, 24 anos que Madre Teresa de Calcutá morreu, mas ela deixou, quer dizer, não, eu estou falando dela, mas teriam todos né, os santos, a geografia cristã. Né? Até hoje a congregação dela não tem problema de vocação. O trabalho duro, árduo, né? Engoliu muito sapo, mas mediou muitos confrontos, conflitos, enfim. Mas lembra, o Salmo 111 do Homem Justo, 3 vezes ele fala, a memória do justo é para sempre. Você vive aqui 70, 80, 90 anos, mas ele vai dizer, a memória do justo é eterna, é perene. Por quê? Porque as suas atitudes, a reputação, a repercussão da sua personalidade, das suas atitudes, das suas obras, ela sobrepujou você. Né? Você passou como um ser humano na ordem da natureza, mas as suas obras é um legado do mundo, é um arcabouço. Ela faz parte de tudo de bom que a humanidade produziu. E aí ele fala, sua memória jamais será esquecida. Obrigado pelo testemunho, Nilson, muito bonito. Mais alguém? Bom, então vamos lá, que já são quase 10 para meio-dia, né? Pai nosso, Obrigado, que está Cláudio. no céu, Tenha um bom final de semana. santificado seja o vosso nome. A todos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, uma ótima semana, que Deus nos abençoe. A partir da semana que vem eu vou falar a partir do capítulo 8º em diante, e aí vai ser mais tranquilo, porque tem uma narrativa que favorece a gente caminhar mais capítulos no mesmo encontro. Tá? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Se protejam. Tá bom? Se Obrigado. protejam e fiquem Obrigada, bem. Cláudia. Marco, Obrigada. beijão, Marcão. Beijo para todos. Obrigado. Você também. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Obrigado, Nilson. Obrigado. Bom final de semana a todos. Bom fim de semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.